Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. Primeiramente, Pai, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, das minhas faltas. Lava-me, Pai, no sangue de Jesus. E me dá a oportunidade, mais uma vez, Pai, de estar na tua presença. E que eu seja digno que o teu Espírito Santo fale através da minha boca. Usa-me, Senhor, conforme o teu desejo. Abençoe meus irmãos que estão através do Facebook, os que estão através da Rádio Alfa Internacional e aqueles que vão assistir através do YouTube. Abençoa-os, Pai. Que o que vamos falar aqui seja inspirado pelo teu Espírito Santo e toque os corações. Abençoa a Rádio Alfa Internacional. Por favor, Pai, e ajuda-nos em tudo, pois nós dependemos e precisamos do Senhor. Te damos graças e o fazemos no nome santo de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Missionária Betsaida, tu não me contestaste, missionária. Tu não se inscreveu em meu YouTube, não me falou nada. Ok? Aí está em espanhol e português. Em espanhol já subi, o que hablamos por la manhã. E agora vamos gravar esse em português. Já estamos aqui. E vamos então também subir. Vamos lá. Nós vamos estar falando uma coisa muito interessante. Primeiro que nós estamos saindo, já terminando a parte que eu comecei a falar sobre se você sabe o que o sangue de Jesus nos proporciona. Estamos já fechando essa parte. Estamos já fechando essa parte. Praticamente, eu acho que hoje terminamos essa parte, né? Então nós falamos sobre que o sangue de Jesus nos dá redenção, nos remide dos nossos pecados, né? Nos dá perdão, o que mais? Que agora temos comunhão com Deus, através do sangue de Jesus. Temos vitória sobre nosso adversário, nos dá proteção contra o inimigo e o perigo, tudo já falamos, está tudo gravado. Se você entrar aí no meu YouTube, você vai ouvir isso tanto em espanhol como em português. Falamos também que nos liberta dos maus costumes, vícios e comportamentos indevidos. Por isso temos paz, porque o sangue de Jesus nos proporciona paz, eu falei sobre isso. E estamos terminando falando, a semana passada falamos que fomos comprados que alguém pagou um preço. Eu falei, foi tremendo, foi Jesus quem nos comprou. E hoje nós vamos estar falando um assunto muito sério. E eu digo para você que é sério porque, lamentavelmente, eu vejo pessoas, como nós falamos em português, brincando com o pecado. Querem dizer, em espanhol querem dizer, estão jugando com o pecado. Ok? In English, they are playing with the sins. With the sins. Ok? Bom, então vamos aqui no português, é melhor. Tá bom? Então, o tema de hoje é não se pode brincar com o pecado. Aí de repente você vem e fala assim para mim, mas peraí, pastor, mas como assim brincar com o pecado? Eu não peco com o meu corpo. Eu não adultero, não me prostituo, não tomo droga, não fumo, não bebo, não danço, não bailo, não faço isso. Mas eu não estou dizendo nada disso. Como não? Não. Nós somos pessoas, como diz o português de Portugal, pessoas, que nós gostamos, inclusive eu, né? Quando digo nós, eu digo eu também, nós gostamos de nos justificar. Nós somos expert em justificar-nos. Nos excusar é darmos desculpas. Nós somos expert, nós somos... O diabo às vezes até dá risada de nós, né? Ele fala, eles são mais espertos do que eu pensava. Só que eu consigo enganar eles. Assim que o diabo faz. Porque, veja bem, quando nós falamos, presta bem atenção no que eu vou te falar, nós somos pessoas com sentimento. A alma produz sentimentos. Esses sentimentos, ele pode ser levado para o lado espiritual, como pode ser levado para o lado carnal, que é usado pelo corpo.
Quando nós chegamos a usar, já falei, já expliquei isso aqui há uns tempos passados, que quando nós começamos a usar o nosso corpo para o pecado, nós estamos já estamos dentro, presta bem atenção, hein? Não é do juízo, é da condenação. Hã? Você vai ver, eu vou te mostrar aqui. Porque pecado, nós pecamos. Pero hermano, eu sou cristiano. Amém, glória a Deus, eu também sou. Por isso mesmo que nós pecamos. Porque nós temos um inimigo que trabalha contra nós, de dia e de noite. E nos põe o pecado, a tentação, tudo na nossa frente. E se nós não vigiarmos, pecamos. Ah, mas eu fico em oração, mas eu... Não, tudo bem, perfeito. Você está fazendo certo. Porque Jesus disse, Jesus foi quem falou, ele disse, ó, vocês vigiam, vigilai, vigia e ora. Então nós temos que estar vigilantes e em oração. Vigilar para que quando o diabo apresentar, nós estamos guardados através da oração, nós não vamos pecar. Porque não é somente com o corpo que se peca. Se peca com a mente. Se peca com os olhos. Com a boca. Com o ouvido. Com o tato das mãos. Se peca. Se você usar o seu corpo, que é a parte mais perigosa que Deus abomina definitivamente aí, mais do que tudo, que é o adultério e a prostituição, aí você já está dentro da condenação. E você vai ver o que eu estou te falando. Pode ser que você não tenha sorte, se estás vivendo uma vida usando o seu corpo para o pecado. E hoje, o tema é esse. Vou botar aqui para aqueles que estão comigo pela rádio poder ver. Não se pode brincar com o pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Inclusive, quando eu digo vocês, eu incluo a mim. Não sou diferente de ninguém. Gosto de comer um tamalito, um pastelito, porto-riqueño, um pastelito, comer as vianditas. Claro que sim, eu gosto. Aqueles cozidinhos, né, que a gente faz com carne e tal. Mas nós estamos sujeitos a errar. E nós, que somos chamados filhos de Deus, nós temos um Pai Santo, um Pai eterno, um Pai amoroso, um Pai bondoso, misericordioso. Já parou para pensar? Então aí é onde o diabo vem trabalhar mais duro ainda contra nós. Então você esquece essa ideia de que pecar é somente quando você entra em adultério, ou prostituição, ou fornicação. Não. E vou dizer uma coisa para vocês, inclusive a mim. Eu vou ser sincero, você pensa que todo dia eu tenho vontade de estar aqui? Sozinho como eu fico, todo dia eu estou aqui. Se você não me vê na tela, você está ouvindo uma mensagem, é porque eu estou aqui, ela não entra sozinha. Eu tenho que pôr. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos o nosso querer. Porém, se somos filhos de Deus, se o Senhor nos comprou com o seu sangue, como nós mostramos, então nós temos que ter um Senhor, que é o que governa, que é o que manda as nossas vidas. E nós, como filhos de Deus, somos os que mais pecamos. Que isso, pastor? Que isso? Vou te mostrar. Você tem Bíblia? O exemplar, Bíblia, como a gente chama, o livro, Bíblia.
Santa Bíblia, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como é que você quiser chamar, você tem aí? Isso aqui não é qualquer coisa que hoje está sendo abolidas das igrejas. Entre os crentes, que quase não usam Bíblia, usam mais é um telefone, que não é Bíblia. E muitas vezes nós não queremos nem ler o que está escrito aqui, nem valorizar o que está escrito aqui. Okay? Então o que acontece? Quando nós deixamos de cumprir perdão, o que está escrito aqui, é pecado. Seria o pecado de omissão. Nós estamos omitindo a verdade que se refere a mim, a você e a mim, a nós. Então você vê que o tema é não se pode brincar com o pecado. Então, tudo bem, você não adultera, não prostitui, não fuma, não bebe, blá, 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 mas comete outros tipos de pecado. É que nem o adultério. O adultério não é só corporal. O adultério é quando você ultrapassa o limite de uma coisa que já está estabelecida. Então é adulterar. É isso que é adultério. E quando usa o corpo, então, aí você entrou já no fracasso total. Então nós não podemos, ok? Nós não podemos querer viver uma vida achando que nós não pecamos. Então hoje você vai num culto em certas igrejas, que é uma verdadeira festa. Mas não é uma festa espiritual. É uma festa de mercado. Parece um mercado, todo mundo sentado, batendo papo, papapá, papapá, outros com o telefone na mão, e nós não estou dizendo que são todas as igrejas, não, presta atenção. Falei algumas, não são todas. Nós chegamos às vezes no tempo, nós não nos lembramos de dobrar os joelhos e dizer, Senhor, olha eu aqui, esse pecador miserável, essa semana já pequei, pensei, falei, me arrependo. Isso é todo dia, viu gente? Mas principalmente num culto, quando vamos cultuar aquele que é santo. Acho que você não está entendendo o que eu estou dizendo. Quando nós entramos num templo chamado igreja, que a igreja somos nós, que é o templo, Deus se vai fazer presente. Ele falou que estaria lá. E nós nos esquecemos que nós chegamos cheios de impurezas, malícias. E que temos que arrancar essas coisas que estão impregnadas no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E só quem pode fazer isso é você pedindo a Deus misericórdia, que o Espírito Santo venha e faça este favor de nos ajudar. Aí Jesus vem e arranca fora com o seu sangue. Você está me entendendo? Porque nós brincamos sim com o pecado. Não escapa a ninguém. Se você me falar, me mostrar na palavra que ninguém peca, eu quero que você me mostre. Não teve um homem, presta bem atenção no que eu vou te falar, eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui. Não houve um homem que andou nessa terra e que não foi tentado. Um homem, sequer, não existe. Foi tentado. Não houve nenhum, não tem. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Ele não pecou, mas foi tentado. Você olha na palavra, que tem que ler isso aqui, tem que meditar nisso aqui, tem que procurar entender, fazer que essas letras pulem dentro de nós, na nossa alma. Isso aqui. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. É verdade. Mas nós pecamos. Só que tem um detalhe. A Bíblia está aí para nos mostrar várias coisas. Existem tantos conselhos dentro desse livro chamado Bíblia que é de ficar assustado
Eu dei um exemplo e vou te dar de novo. Dei em espanhol, agora eu vou te dar em português. Você sabe que você compra um carro, mesmo ele sendo novo, 0 bala, vai chegar uma certa quilometragem, aqui é milhagem, que você vai precisar fazer uma revisão no carro. Então o mecânico levanta, tal, você sabe. E dependendo, eles vão checar o óleo do carro, do motor, os fluidos do brake, power steering, da direção hidráulica. Eles vão fazer uma série de revisão. E o que tiver que renovar, eles vão renovar. O óleo do motor, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eles são óleos sintéticos. E tem o óleo sintético que ele pode durar 5.000 milhas até mais, dependendo do uso do carro. Então, às vezes, eles trocam o óleo de certos carros somente com 10.000 milhas, porque, como eu quase não uso o carro, uso, mas quase não uso, não fico usando, não. Então, eles vão checar o óleo. Então, ele tem que renovar aquele óleo de dentro do motor, para que o motor funcione sendo lubrificado, as peças de dentro, os pistões, né? Porque se não fizer isso, o motor vai fundir. Vai chegar uma hora que o óleo já não vai lubrificar, então vai raspar ferro com ferro. Então você é obrigado a renovar aquilo ali. A Bíblia, se você prestar atenção, a Bíblia já é escrita há muito tempo antes de existir carro. E a Bíblia já fala, em Romanos, diz que nós temos que renovar a nossa mente. E diz mais, você renova o seguinte, não se conformando com esse século, com o que está sendo mostrado aí fora. Eu estava olhando ontem a reportagem sobre a Venezuela, me deu vontade de chorar. Diante do meu Senhor, me deu vontade de chorar. De ver tanta malignidade, tanta maldade, consequência do pecado, consequência de tantas coisas. Gente morrendo de várias formas. O pecado leva à morte, gente, não tem jeito. Eu conversando com o pastor, um pastor aqui, o pastor João Batista, que eles estão lá na Venezuela, ele disse para mim, olha pastor, você não tem ideia, a televisão aqui não mostra 20% do que está acontecendo na realidade lá. Na Venezuela. Então nós pecamos. É lamentável isso. É lamentável que eu, você, que nós não reconheçamos isso. Não, eu sou crente, sou pentecostal, falo em inglês. Ok, que fale o que você quiser. Como é que peca? Peca, querido. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca faz a Deus mentiroso. Todos nós pecamos. E não tem um nessa terra que não peca. Que está nessa terra que não peca. O único que não pecou foi o meu Senhor e Salvador Jesus, que foi embora daqui, que está hoje intercedendo por nós, à direita do Pai. Mas muita gente está brincando com o pecado. E eu vou dizer uma coisa para você, o maior pecado que nós, os evangélicos, os cristãos, o que quer dizer, se quiser dizer, comete é não obedecer à palavra de Deus. Nós não queremos obedecer à palavra de Deus, nós. Está escrito aqui, em Santiago, ou Tiago capítulo 4, diz, aquele que quiser aquele que quiser ter amizade com o mundo, quiser ter amizade com o mundo, se constitui inimigo de Deus. Aí você vem dizer, eu não tenho amizade com o mundo. Ah, não? Mas você acompanha a moda do mundo. Você anda como eles andam lá no mundo. Isso é amizade. Então, nós olhando minuciosamente, meticulosamente, numa análise introspectiva, como dizia meu falecido pai, o apóstolo João Correia, nós teríamos que olhar muito mais para a palavra do que para o mundo. Aí pecaríamos menos. Pecaríamos menos. Não deixaria de pecar, mas pecaríamos menos. Agora, o pior não é isso. O pior é que não existe arrependimento. E o diabo tem conseguido, através do pecado, cauterizar a mente de muitos chamados cristãos.
não tem mais o gozo. Não estou dizendo alegria, estou dizendo gozo. O gozo é permanente do Espírito Santo. Já não se emociona mais com nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele, inclusive eu. A sensibilidade espiritual. Nós não podemos perder. Porque é o que nos vai fazer ver. Por isso que Jesus, o nosso Senhor, ele diz o seguinte, ó. O homem carnal, que vive só na carne, no pensamento da carne, no pecado, ele não discerne nada. Ele não, em outras palavras, ele não vê nada. E de todos é discernido. Quer dizer, as pessoas que estão acima dele espiritualmente vê tudo. E diz que o espiritual discerne, quer dizer, vê tudo e de ninguém é discernido. Que de ninguém ele é criticado ou é falado. No sentido do que ele está vendo. Ele pode ser criticado porque as pessoas criticam. Ah, porque esse quer ser melhor que nós. É porque quer ser mais santo. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Está escrito. Então, melhor ser assim. Vamos sofrer perseguição do que viver no pecado. Então, tem gente brincando com o pecado hoje. Muitos. Uma quantidade. Na moda do mundo, para homens e mulheres hoje invadiram as igrejas. Não existe mais nem pudor. Que é respeito, que é consideração. Com um culto a Deus. Quem mora aqui nos Estados Unidos ou mora em outro país que tem que ir lá na corte, um juiz, não é de qualquer jeito, gente. Não é de qualquer jeito que vai. E a fala é uma fala com uma reverência indescritível. Meritíssimo, excelência. Não é? Vamos aqui. Olha só quem brinca com o pecado, que normalmente o destino desses que morrem brincando com o pecado, o destino é esse aí, ó, que eu estou mostrando aí na tela da rádio. Aqui, ó. O abismo. Vamos ver o que diz aqui, ó, o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 6. Aponta aí, capítulo 6, versículo 22 e 23. Romanos. Diz assim. Não, a Bíblia... Eu já falei para vocês que a Bíblia me encanta porque quando eu bato o olho na palavra e eu começo a ler, eu vejo afirmativas. A Bíblia, em nenhum momento ela vacila. Em nenhum momento ela deixa dúvida. Não, a Bíblia não. Eu posso deixar você em dúvida às vezes sim, mas a Bíblia não. Então a Bíblia começa a dizer assim, mas agora, libertos. Como seria uma dúvida aqui? Seria mais agora, você que talvez foi liberto. Não é assim que está escrito. Mas está escrito assim, mas agora, libertos, é uma afirmativa do pecado. Por quê? Porque quando você aceitou Jesus, Jesus perdoou seus pecados. Mas aqueles pecados que você vinha cometendo, você tem que parar de continuar pecando. E quando pecar, reconhecer que pecou e pedir perdão. É que nós pensamos que não pecamos mais, mas pecamos sim. Eu peco sim. E às vezes até sem querer. Quando eu me dei conta, eu falei, ai meu Pai do céu, Jesus, tem misericórdia, por favor. Ai Senhor, me lava no sangue de Jesus, Senhor, limpa a minha mente. É normal, irmãos. É reconhecer. Esse é o normal. Que erramos, que pecamos. Agora, você não pode estar pecando e achar que está tudo bem, né, meu compadre? No final você vai ver qual vai ser. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus. Rapaz, o negócio é sério, porque diz aqui servo. Quem é servo tem um Senhor. E quem tem um Senhor tem quem manda. Por isso que eu sempre digo e vou te repetir. Se você tem Jesus só como teu Salvador, ele não é o teu Senhor, você esquece que tão pouco ele será o teu Salvador. Porque você não obedece a ele. Como que eu vou obedecer a ele se ele não fala? Ele não fala? Ué, é isso aqui, o que é? Isso aqui, o que é? É ele falando. Ele é a palavra. Ele é a ação de Deus, está aqui, ó. É só você abrir e ler.
e vê o que ele fala. É muito sério isso. Tem gente que diz que só quer o Senhor Jesus como Salvador. Ele é o meu Salvador, aleluia. É mesmo? Não. Primeiro é o meu Senhor. E eu glorifico o nome dele, porque ele é o meu Senhor. E seguramente me dará salvação. Está entendendo o que eu estou falando? Nós temos um conceito totalmente fora do que é a palavra, do que está escrito. Então diz aqui, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Ai, meu pai. A irmãzinha chega na igreja, oi, irmã Maria, você viu agora aquela calça que saiu, a calça nova que saiu? Olha, marca o seu corpo, deixa você com um corpo lindo. Não é assim? Isso não é santidade, querido. Isso não é santidade. Eu vejo às vezes aqui na televisão, gente com paletó que parece que o defunto era maior. Eu acho ridículo. Eu falo, gente, que barbaridade. E é a moda. Uma moda ridícula. E quantos estão seguindo isso? Nós temos que mostrar a santidade de dentro para fora. Se está dentro, tem que se expor fora. Tem que ver fora também. Porque fruto é aquilo que brota, que nasce. Por isso que as árvores são podadas. O próprio Pai, Deus, ele se encarrega através do vento de limpar aquelas folhas secas, que já não produzem, ele faz que caia. Produz folhas novas para dar bons frutos. Nem isso nós nos damos conta. Nem isso nós olhamos. Hã? Então vem e diz mais. Veja bem o que diz. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por fim, quer dizer, no final, que você está sendo servo, que você está se santificando, salvação eterna. Hello? Gente, está aí na palavra, pelo amor de Deus. Agora, se você não crê, aí vai plantar batata, vai fazer qualquer coisa. Porque está escrito, e é assim que está dizendo. Ser salvo não é uma coisa muito fácil, é que tem que nos lutar pela salvação, porque a gente pode tropeçar no caminho e jogar assim, escapou, foi para lá, caiu lá, não sei onde está, está lá ela, está lá. Mas eu não sei onde é que está, estou vendo que ela está para lá. Mas ela está lá. É sua, está lá. Mas você... Hello? Porque esse presente de salvação ninguém tira de você. Só você. Jogando ela longe de você. Aí você tira de você. Vai ficar lá te esperando. O dia que você quiser ir buscar, ela não vai estar lá. Enquanto você tiver chance. Está me entendendo o que eu estou falando? Bom, então vamos aqui. Agora foi o que eu te falei e vou te mostrar o que eu estou te falando. Se você ficar brincando com o pecado, você está arriscado a entrar nessa parte da Bíblia. Porque o salário do pecado é a morte. Você tem que entender que, quando a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte, aqui não se refere à morte espiritual. Porque para você pecar, você já está morto espiritualmente falando. Você não tem vida. Você está com a sua mente cauterizada. Talvez já virou até apóstata. Aí você começa a pecar, você pode morrer e ir para o inferno. Não estou dizendo você ficar na terra aqui. Estou dizendo que você pode morrer e ir para o inferno, como eu quase fui. E eu escutei isso da boca do meu Senhor. É uma outra história que depois eu conto, não agora. Mas eu sei o que eu estou te falando. Eu sei o que eu estou te dizendo. Segundo o que está na palavra, eu sei, porque eu passei por uma experiência onde o meu Senhor falou para mim. Então, mas vem o Senhor e diz assim, mas o dom gratuito de Deus, quer dizer, o presente, o regalo, o gift de Deus para você, para mim, para nós, é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha o que está escrito. Nosso Senhor. Não está escrito, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Não. É em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga,
Jesus é o teu Senhor. Não é aquele teu Senhor que tu fica, oh meu Senhor, ah meu Senhor. Não, 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 não. É aquele Senhor que fala com você e você obedece. É aquele Senhor que quando você começa a ler a palavra dele aqui, e você diz, rapaz, meu Senhor, tem misericórdia, eu preciso cumprir com isso aqui, meu Senhor. Hello? E estamos entendendo? Ou você pensa que eu estou falando somente para você? Para mim também. Para mim também. Porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é requerido, mais é cobrado. Imagina eu ter que estar te explicando, mostrando para você, e não querer viver o que eu estou mostrando e explicando para você. Tem que procurar. Senão seria um grande hipócrita, né? Um grande mentiroso. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então vamos aqui para terminar. Vamos indo. Não adianta não. Se você está brincando com o pecado, meu querido, minha irmã, se tem consciência, para. E se você acha que você não peca, já pede perdão que já pecou. Nós omitimos muitas vezes a palavra de Deus. Nós não queremos cumprir com o que a palavra de Deus nos determina. Nós não queremos. É porque eu não acho que é bem assim. Hã? Você nunca ouviu ninguém dizer isso? Aí está escrito assim, mas eu não acho que é bem assim. Aí os tempos mudaram. Ei, já escutei tanta tonteria, tanta bobagem, tanta besteira. Tudo muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Assim disse o Senhor. Que o mundo passa, e os seus desejos, as suas concupiscências passam, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. E pior que lá no céu vamos ver isso aí. Aí as pessoas vão dizer, gente, estava escrito e a gente não queria crer, né? Mas olha aí, os que chegarem lá vão ver isso. Aí a gente vem aqui em Romanos, capítulo 5, e versículo de 8 a 9, diz assim. Presta bem atenção. Mas Deus, quem? Deus, o Pai, dá prova do seu amor para conosco, conosotros, em que quando éramos, é passado. Ei, tu fuiste. É o que está dizendo. Quando éramos ainda escravo do pecado, pecadores. Quem é pecador que vive no escravo do pecado. Pecar é uma coisa e ser pecador é outra coisa. Nós cometemos pecado porque somos falhos, mas temos o sangue de Jesus, que nos purifica quando nos arrependemos. E vamos diante dele. Aqui diz que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quem morreu? Salvador, Jesus Cristo. Logo muito mais, sendo agora justificado, apagado, arrancado, eliminado, tudo aquilo que fizemos de mal lá atrás, nos pôs como limpos diante do Pai, através do sangue dele, pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Você está me entendendo? Porque lá nós estávamos dentro da ira de Deus. Porque éramos pecadores, vivíamos pecando, usando o corpo, usando tudo. Hoje nós não somos. Pelo menos eu penso que não somos. Porque erramos, mas nos arrependemos. Nos humilhamos. Choramos diante de Deus, Senhor, tem misericórdia, por favor, Pai, misericórdia. Aí o Senhor diz, Pai, filho, outra vez, filho, olha, perdoa eles de novo, vai. Passa o teu sangue sobre eles de novo, porque... E assim vai até que Jesus venha. Mas se você estiver brincando com o pecado, está pecando, e sabendo que está pecando, o salário do pecado é a morte. Agora, para terminar, eu vou colocar mais um versículozinho aqui. Esse eu vou até tirar minha carinha da tela aqui, vou ficar só com o som, para você poder entender o que eu vou falar. Assim que eu começar a falar, eu vou tirar minha carinha da tela da rádio, só para você ler o que está aí. Quem estiver comigo na rádio. Antes de eu tirar, eu vou falar uma coisa aqui.
Existem pessoas que estão dentro das igrejas que são viciados em pecar. Eles gostam do pecado. Gostam de ouvir a palavra, mas gostam de pecar. E sempre existe aquele que ainda dá aquela desculpa bem esfarrapada, como nós dizemos. E diz assim, ai, eu não resisti. A carne é fraca. Esse é um grande ser vergonha, essa é uma grande ser vergonha. Que gosta da mentira, que gosta do pecado, que gosta do engano. E o diabo está fazendo deles gato e sapato e rato e o que quiser chamar mais. Porque não tem o domínio do Espírito Santo sobre as suas vidas. E nós temos que ter domínio. Está escrito. Se nós não somos guiados pelo Espírito Santo, estamos perdidos. Não resistir. A carne é fraca. Não, não é que a carne é fraca. É que nós somos sem vergonha mesmo, né? Parece que o pecado é docinho, né? Mas o salário do pecado é a morte. Principalmente quem conhece a palavra de Deus. E é morte que vai ser condenado no inferno. Que palavra dura, hein, pastor? Mas é dura para você, dura para mim, meu compadre. Ou você acha que é só para tu? Ou só para vocês? Não. Para mim também. Porque eu também sou filho de Deus. Também fui comprado pelo sangue de Jesus. Porque eu reconheço que às vezes eu estou pecando sim. E vou diante dele sim. Quantas vezes? Hello? Você está me entendendo o que eu estou falando? Aí as pessoas, tem uns que dizem isso, ai, pastor, você, ai, a carne é fraca, pastor, não resisti. É ser vergonha mesmo. É que gosta mesmo da imundícia do pecado. Mas pastor, ou a palavra de Deus, eu vou te mostrar agora, para encerrar, ela é verdade. E nós vamos procurar viver segundo a palavra de Deus. Ou todos nós vamos plantar batata. Vamos fazer outra coisa. Vamos viver uma vida de mulambeiros. Sabe o que é mulambeiro? É que nem um homeless no inglês. Um pobre sujo. É isso. Porque sem Deus você é pobre, você é sujo. Você viu? Vamos ser um mulambeiro. Mulambo, em português. Porque a palavra de Deus, além de ser santa, além de ser pura, além de tudo, ela é viva. E ela tem efeito. E jamais Deus falaria uma coisa para não cumprir, para que não fosse verdade. Agora eu vou tirar minha cara daqui para quem está comigo na rádio poder ler. Vou deixar só o laptop ali, pronto. Você me ouve, mas não está vendo minha cara pela rádio. Eu tirei só para deixar o laptop ali para você ver o que eu vou ler. Os irmãos que estão aqui não vão poder ler comigo, porque eu não tenho ainda esse equipamento para isso. Mas vamos aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o que está escrito em Romanos, capítulo de número 10, e o versículo de número 13. Ok? Não vos sobreveio, quer dizer, não veio sobre vós, nenhuma tentação, senão humana. Quer dizer, que as tentações que sobreveio sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, não tem nada a ver do além. É da carne. É a concupiscência. São os desejos da carne. Porque a alma está contaminada. E aquela parte que está contaminada está sendo dominada pelo pecado. Porque o Espírito Santo não está podendo operar na nossa alma. Porque nós não deixamos. Nosso espírito está mudinho, calado, vendo a alma fazer da nossa carne o que quer. É assim mesmo, como eu estou te falando. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. A Bíblia vem e diz assim, aí já é outro lado, e aí é espiritual, que é interessante. A Bíblia é o contrário do que nós pensamos. Aí vem o apóstolo Paulo escrevendo ao Colossenses capítulo 3, ele vem e diz assim, ó, ei, é você. É você, eu, nós, Se já vocês ressuscitaram com Cristo, tá entendendo?
Ó, busque as coisas que são lá de cima. Pensem nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra. Aí é espiritual. Mas o apóstolo Paulo aqui está dizendo, ó, não veio nenhuma tentação a não ser não humana. Que é prazer sexual, que é prazer, que é desejos de ser milionário, bilionário, trilionário, tem muito dinheiro, tem muita fama. Isso é coisa humana, tchatcho. Tem muita casa, muito carro. Isso é coisa humana, tchatcho. Tá me entendendo o que eu estou falando? Que é para mim também, meu querido. Não pensa que não é, não. É sim. Que mais diz? Mas fiel é Deus. Hã? Coisa humana, mas fiel é Deus. Deus é fiel. Ou tu acha que ele não está vendo nada? Está lá dormindo. Essa hora é a hora do almoço para ele lá. É nada. Ele está ligado, ele não dorme não. É 24 horas ligado. Ele é Deus, é eterno. Mas fiel é Deus. O qual que ele não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Quer dizer, a tentação, quando ela é muito grande, você pode ceder. Porém, Deus, se você é servo, você está debaixo da palavra dele, você está procurando viver para ele. Diz a Bíblia que ele é fiel, que ele não vai permitir que você seja tentado mais acima do que você pode resistir. Você tem que entender que você tem que estar debaixo da proteção, do senhorio do Senhor. Aí você vai ser tentado. Foi o que aconteceu com Jesus. Porque Jesus, como homem, podia ter caído. Podia. Mas ele dependia 100% do Pai. Ou você não conhece a história de Jesus na Bíblia? O ministério de Jesus foi pautado na oração, no jejum. Coisa que nós não gostamos. Coisa que nós, não coisa que você, coisa que nós não gostamos. Então, a Bíblia vem e diz mais. Antes, olha, não se esqueça que antes, com a tentação que vai vir sobre vocês, ou sobre nós, dará também um meio de saída. Para que a possais suportar. Eu aqui poderia te falar mais 1 hora, se você quisesse. Mas estou terminando. Mas antes de terminar, eu quero te dar alguns exemplos do que está escrito em Romanos. E vou te mostrar coisa aqui que naquele tempo não tinha Bíblia. E o Espírito Santo sim trabalhava, sim. Não como trabalha hoje, mas trabalhava sim. O Espírito Santo sempre esteve na terra. Mas o ministério que esteve primeiro foi Deus, Pai, depois o Filho, Jesus Cristo, depois agora o Espírito Santo. Que é o próprio, os 3 são Deus, é o próprio Deus. Em 3 formas. Mas naquele tempo não tinha a palavra de Deus, a Bíblia. José. Lembra de José? Lá no Egito? Filho de Jacó. Quando a mulher de Potifar veio para seduzi-lo. Aí era tentação, compadre. E não é qualquer mulher. Você está conseguindo entender o que o Espírito Santo tem me trazido aqui? Porque ele que me trouxe para mostrar isso para você, para mim. José foi preso porque não quis pecar, gente. Ele correu. Ele passou cedo na canela. Deixou o manto dele para trás. E a mulher incriminou ele. Depois ele ficou ficou governador do Egito. Vocês estão assistindo no Brasil o Rick Lázaro, né? Não sei, aqui passa como Rick Lázaro, o rei Nabucodonosor. O que está passando? O Rick Lázaro. Eu assisto, eu acho interessante, eu aprendo muito. Me faz ver quem somos nós hoje, diante do Eterno. Aqueles homens não tinham a Bíblia, eles não tinham como ler o que Jesus falou. Os 3 moços que foram lançados na fornalha, por não querer dobrar-se diante do pecado. Daniel, por não querer dar as costas para o seu Deus. Você está me entendendo? Estevão foi o primeiro mártir.
Ele era simplesmente um diácono da igreja. Apedrejado porque não negou e pregou. Então nós olhamos hoje, ai, é que a carne é fraca. Irmão, vai tomar vergonha na cara, por favor. Ou então vai ser crente de verdade, né? Das duas, uma. Porque todos somos tentados. Você pensa que não? Todos somos. Por isso que Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, inclusive os escolhidos. Então, meu querido, nós temos que olhar para Jesus. Você que está brincando com o pecado, toma cuidado, viu? Você pode encontrar o buraco aberto no final da esquina aí. E aí não tem como voltar, viu? Não tem como voltar. Então é tempo de nós pararmos e começarmos a ter a Jesus como Senhor. E que Ele governe as nossas vidas. E que nós tiremos os olhos desse mundo perdido que está aí fora. E olhar para Jesus e pedir que Ele salve muitos que estão lá fora que precisam de salvação. Amém? Não, a coisa não é brincadeira não, compadre. Coisa é muito séria. O fato de você ir ao templo no domingo, ou quem sabe outro dia, eu já cansei de dizer, vou te dizer, isso não quer dizer que você está bem com Deus, não. Não. O que vai dizer se você, se nós estamos bem com Deus, é se procuramos obedecer o que está escrito aqui. Hello? Que do contrário, meu querido, a trombeta vai tocar, e se nós não estivermos de acordo com o que está escrito, vamos ficar sentadinho lá, hein? Cuidado. E não escapa a ninguém. Coisa não é brincadeira não, isso aí é o preço do céu, hein? Nós estamos falando que foi o sangue de Jesus. Olha o efeito que cai sobre nós pelo sangue de Jesus, se não quisermos obedecer. E se quisermos obedecer, vida eterna e gozo eterno, e as maravilhas que virão depois. Que estão no livro de Apocalipse. Para a próxima semana, deixa eu voltar com a minha carinha aqui já de uma vez, na rádio aqui, nossos irmãos que estão me assistindo, estavam só me ouvindo. Para a próxima semana, nós vamos estar falando aqui algo bem interessante. Eu não quero que você perca. Bom, se Jesus não voltar, obviamente, na próxima sexta-feira, é uma pergunta que eu faço e é assim: o que vamos fazer agora? Aceitamos ou não? Vamos viver debaixo do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele comande? Ou não vamos aceitar? Não, eu não. Jesus é bonzinho, Ele é maravilhoso, é misericordioso. Maravilha. Então é assim. Nós temos que dobrar o joelho e nos arrepender antes que seja tarde demais. Tá bom? Bom, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu agradeço pela sua vida, você que está comigo aqui pela Rádio Alfa Internacional, você que está aqui comigo pelo Facebook, e você que vai assistir depois pelo YouTube, está lá, já de espanhol já está lá. Depois você assiste também, e assiste também em português e outros estudos. Não deixe de entrar no meu canal do YouTube. Não deixe. Se inscreva lá, é só clicar, subscribe. É só isso. Aí você vai ficar inscrito no canal e você vai poder receber as informações. Toda vez que eu postar, você vai receber uma mensagem, entrou algo novo. Entendeu? E não se esqueça de orar por mim. Que se Deus permitir, dia 14 de fevereiro, eu vou estar fazendo essa gravação para um canal de televisão hispana. Vai para todo o Caribe, vai para grande parte aqui da Flórida aqui. E vamos estar aí, fazendo a obra de Deus. Aí vamos estar falando do nosso ministério, do nosso trabalho, nossa origem, enfim, rádio. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos estar orando. Paizinho Santo, Pai querido, te damos graças, Senhor, porque não tem ninguém como o Senhor. A tua palavra, Senhor, não é brincadeira. Que nós possamos nos enquadrar com a tua palavra e que ela venha a ser, Senhor, um marco nas nossas vidas. Abençoe meus irmãos que estão assistindo pelo Face, os que estão assistindo pela Rádio Alfa Internacional e aqueles que vão assistir pelo YouTube, que eles possam ser tocados por Ti, através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial.
pois sabemos que nós dependemos do Senhor, não podemos viver sem o Senhor. Nós te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém? E glória a Deus.